Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Todos nós que convivemos em sociedade já conhecemos alguém muito orgulhoso. Pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, são muitas vezes prepotentes, se julgam especiais, andam com o nariz empinado. Às vezes não dá atenção àquelas pessoas que precisam de um carinho, de um abraço, de um acolhimento. Pessoas orgulhosas estão em todos os ambientes. No ambiente de trabalho, quando essa pessoa se sente o máximo, a sabe tudo, é aquela pessoa que se acha a tal, só ela sabe, só ela é competente. Os outros não sabem de nada, os outros são incompetentes. São pessoas que enxergam somente a si mesmas e desprezam aquilo que o outro tem de bom para oferecer. Pessoas orgulhosas estão também nos ambientes eclesiais, quando elas se julgam mais santas, quando elas se julgam perfeitas, quando se julgam somente elas verdadeiras servas de Deus, somente eles verdadeiros servos de Deus. Orgulhosos estão por aí. São eles que tratam muitas vezes os irmãos com indiferença. Todo orgulhoso é também um narcisista. É alguém que idolatra a si mesmo, que reverencia a sua própria imagem. Ele se acha o tal, o perfeito, o bonito, o superior aos demais. E como a gente pode identificar um orgulhoso? Faça uma crítica a uma pessoa orgulhosa. Se essa pessoa ficar com raiva, se essa pessoa ficar com o ego estufado, ficar intrigada com você, não querer mais falar com você, ficar indiferente, é sinal que você está diante de uma pessoa orgulhosa. Orgulhosos não aceitam críticas. Orgulhosos não aceitam ser repreendidos. Porém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o contrário do orgulho é a humildade. E a palavra do Senhor que nós ouvimos nos ensina o caminho da humildade. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiástico, no capítulo 3. O autor sagrado, na sua sabedoria, diz que na medida que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Quanto maior você for, menor você deve se sentir. Quem ocupa cargos importantes, quem ocupa funções importantes, tem que entender que precisa viver na humildade. Quando nós vivemos na humildade, nós encontramos a graça diante do Senhor. Diz mais o autor sagrado: pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. O Senhor aceita o louvor dos humildes. Um coração humilde,
um coração manso, um coração que reconhece a sua própria fraqueza. É esse o coração que é aceito por Deus, que é aceito o louvor da parte de Deus. Mas o que significa de fato ser uma pessoa humilde? A palavra humildade vem do latim humus. Humus é terra fértil. A pessoa humilde, ela reconhece de qual pó ela veio. Ou seja, ela reconhece quem de fato ela é, sua condição, a sua natureza. Então, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos, sem nos orgulharmos, sem sermos prepotentes, o nosso coração se torna uma terra fértil. Uma terra que possibilita crescimento, florescimento, que permite que nós cresçamos na graça de Deus, que nós cresçamos na convivência com os irmãos. Ser humilde não é se sentir o coitadinho. Ah, eu nada sei. Ah, eu nada posso. Ah, eu não tenho jeito para isso. Não significa você se colocar na posição de vítima. Ser humilde é ter consciência que nós temos falhas, que nós temos limites, que nós temos pecados, deficiências, mas também nós temos qualidades, nós temos virtudes. O humilde não se julga superior a ninguém, mas também não se sente inferior a ninguém. Ele sabe quem ele é, suas qualidades e os seus defeitos. O humilde reconhece a sua pequenez, sabe quem de fato ele é. Muitas vezes nós caímos na tentação de buscar uma vida de grandeza. Jesus, no Evangelho, ele diz que aquele que é o menor entre vós, este é o maior. Então, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nós nos tornamos grandes diante de Deus. Jesus no Evangelho nos ensina que ser humilde significa buscar o último lugar. Jesus estava observando ali na casa de um dos chefes dos fariseus pessoas que vinham para a festa e procuravam sentar nos primeiros lugares. E Jesus, observando aquela atitude, ele deixa um ensinamento para nós. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. O último lugar deve ser buscado por nós. As pessoas hoje buscam os primeiros lugares. Elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas, elas querem ser reconhecidas como importantes. Essa é a lógica do mundo. Mas na lógica de Deus, nós devemos buscar o último lugar. Jesus nos ensina a não exaltar a si mesmo, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Não busque reconhecimento dos homens. De nada adianta sermos valorizados pelos homens, reconhecidos pelos homens, mas sermos desprezados, reprovados por Deus. A lógica que Jesus nos ensina é esta: quem quer ser grande, aprenda a ser pequeno. Quem quer ser exaltado, aprenda a viver com humildade, mesmo que você passe por humilhações.
Quantas pessoas foram humilhadas em suas vidas, seja pela sua profissão, seja por algo que fez em sua vida, pelo erro que cometeu. Não, meu irmão, não se preocupe. Deus está olhando a sua humilhação. Deus está olhando os seus sofrimentos. E no momento oportuno, Ele vai lhe retirar desse lixo de humilhação. Ele vai tirar você desse pó de humilhação e vai colocar no lugar que você merece e que Deus lhe concederá. Aquele lugar é seu. Não precisa você humilhar ninguém, não precisa você rebaixar ninguém, não precisa você se sentir superior a ninguém. Deus concede o lugar a você que você merece. Ele lhe dará esse lugar na hora certa, no momento certo. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o orgulho nos rebaixa. Essa vaidade nos torna indignos do louvor de Deus. Que possamos trilhar o caminho ensinado pela palavra, o caminho da humildade, o caminho da pequenez, que nos leva a amar e servir o próximo.